Salve família! 28 horas que mudaram o destino de uma nação. O que começou como uma ocupação estratégica em busca de um julgamento público, rapidamente se transformou no episódio mais sombrio e nebuloso da história da Colômbia. Mas o que as câmeras de TV não mostraram na época? Entre chamas misteriosas e decisões oficiais controversas, hoje vamos revelar os bastidores de um desfecho que o governo tentou ocultar sob uma partida de futebol. Mas antes, já deixe o like, se inscreva para não perder nenhum lançamento e considere se tornar membro para apoiar meu trabalho. Até a próxima! As raízes deste episódio histórico nos levam de volta ao ano de 1984. Naquele período, o grupo M19 alegava que as autoridades e as forças de segurança haviam desrespeitado uma trégua estabelecida anteriormente. Segundo os integrantes do grupo, o então presidente Belisário Bettencourt não teria cumprido as diretrizes dos Acordos de Corinto, firmados em agosto daquele mesmo ano. É importante destacar que Bettencourt foi o primeiro chefe de Estado a buscar ativamente a formalização de tratados de pacificação com movimentos insurgentes. Essa postura gerou forte resistência interna, pois naquela década, a opinião pública colombiana tendia a apoiar o confronto direto contra grupos irregulares em vez de processos de diálogo. Entre o fim de 1984 e o início de 1985, a tensão em torno desses acordos atingiu um ponto crítico com o confronto de Yarumal, um dos embates mais extensos registrados em solo colombiano. Na ocasião, o M19 sustentou sua posição no Acampamento da Liberdade, em Corinto, no estado de Cauca, sob o comando de Carlos Pizarro. Ainda naquele ano, uma sucessão de eventos drásticos impulsionou o grupo a planejar a invasão ao palácio. Entre os fatores determinantes estavam a queda de Iván Mario Ospina, principal liderança do grupo, episódios de violência coletiva na zona sul de Bogotá e os constantes atritos entre as patrulhas oficiais e os combatentes na região do Vale do Cauca. Nesse período, o cartel de Medellín formou o grupo chamado Os Extraditáveis, criado para pressionar o governo contra a extradição de colombianos para os Estados Unidos. Esse tema estava sendo analisado pela Corte Suprema de Justiça e, por isso, Escobar e seus aliados passaram meses intimidando magistrados e até seus familiares, tentando influenciar futuras decisões sobre o assunto. Anos depois, em relatos dados por John Jairo Velázquez Vázquez à Comissão da Verdade, ele afirmou que, supostamente, Pablo teria aproveitado o clima de tensão com o grupo insurgente para financiar a futura ação com cerca de $2 milhões. Isso apesar de, como se sabe, o cartel e o grupo paramilitar terem vivido um conflito com o M19 após o sequestro de Marta Nieves Ochoa, irmã mais nova da família Ochoa. Mesmo assim, integrantes da guerrilha negariam posteriormente qualquer envolvimento de traficantes da época nas decisões do movimento. Esses rumores cresceram muito, sustentando a ideia de que Pablo queria que as solicitações físicas de extradição guardadas no palácio fossem destruídas. Porém, essa versão não se sustenta, pois cópias desses documentos estavam na chancelaria e também na Embaixada dos Estados Unidos. Portanto, a eliminação de arquivos não seria uma justificativa coerente. Jorge Luiz Ochoa relatou que essa suposta ligação entre Escobar e a guerrilha surgiu depois que Ospina comentou com Escobar sobre a ideia de ocupar o Palácio da Justiça. Segundo ele, o chefe do cartel apoiou a ação mais por interesse no impacto que isso causaria do que por esperar benefícios judiciais. Embora seja verdade que, em diferentes momentos, o líder do cartel tenha ajudado com recursos quando o grupo precisava, como permitir o uso da pista de Nápoles para receber equipamentos vindos da Nicarágua, reforça-se que Pablo não financiou a ação, pensando em vantagens pessoais. Em 17 de outubro de 1985, as autoridades receberam um alerta anônimo sobre uma possível ocupação organizada por grupos de oposição. Diante disso, as guarnições militares reforçaram os protocolos de segurança. No entanto, essas medidas foram suspensas em 1º de novembro, supostamente a pedido da presidência da Suprema Corte, embora esse detalhe ainda hoje não tenha uma confirmação absoluta.
A operação foi idealizada pelo integrante Luiz Otero, com aprovação do comandante Álvaro Fayad. Como a ação anterior havia sido cancelada após as autoridades descobrirem o plano em outubro, o movimento decidiu retomá-la devido ao impacto simbólico que representaria assumir o controle do Palácio da Justiça. A ação aconteceu no dia 6 de novembro daquele ano. Às 11 horas da manhã, 28 integrantes entraram armados e vestidos como civis, aproveitando a baixa vigilância causada pela retirada das tropas militares dias antes. Assim que entraram, cada um assumiu sua posição conforme o plano. A operação recebeu o nome de Antônio Narinho pelos Direitos Humanos e começou com disparos dentro do prédio enquanto eram feitos gritos de ordem por todos os lados. Logo depois, um caminhão rompeu a barreira metálica da entrada do estacionamento, permitindo a passagem de 2 veículos que traziam mais membros do grupo. Tudo isso ocorria simultaneamente aos primeiros confrontos na porta principal. Em poucos minutos, a ação já havia tirado a vida de 2 vigilantes atingidos pelos disparos. Em cerca de 30 minutos, o grupo armado assumiu o controle total do edifício, enquanto do lado de fora se concentravam integrantes da força pública, polícia e exército, preparados para enfrentar a situação. O principal objetivo e a exigência feita pelo movimento era obrigar o presidente Belisário Bittencourt a ir ao palácio para ser submetido a um julgamento público conduzido pela Corte Suprema de Justiça, com o povo colombiano atuando como acusador, enviando suas denúncias por meio do rádio. Naturalmente, tais exigências eram vistas pelo governo como inviáveis e por isso decidiram não negociar, já que o cenário político do momento não permitia esse tipo de concessão. Bittencourt enfrentava forte pressão da opinião pública, sendo acusado por setores do país de ceder espaço aos grupos armados. Segundo alguns meios de comunicação da época, o país, sob sua gestão, vivia um clima de instabilidade institucional e sensação de falta de autoridade. Durante a ocupação, o governo tomou uma atitude inesperada, revelando a desorganização e o mau gerenciamento daquela crise. A então ministra de Comunicações, Noemi Sanin, ordenou transmitir na televisão a partida de futebol entre Milionários e União Magdalena, de forma que grande parte da população não tivesse acesso imediato ao que estava acontecendo no Palácio da Justiça. Mesmo assim, emissoras de rádio e alguns telejornais continuaram transmitindo informações ao vivo, mas novamente a ministra interveio e proibiu a divulgação dessas notícias, numa tentativa de encobrir a forma desastrosa como a situação estava sendo conduzida. Após garantir suas posições, os integrantes do grupo reuniram no 4º andar 10 magistrados da corte e solicitaram ao presidente do tribunal, Alfonso Reis, que ligasse para a presidência e pedisse um cessar-fogo. Contudo, Belisário Bittencourt se recusou a atender a chamada. Diante da negativa, Reis entrou em contato com emissoras de rádio, fazendo um apelo quase desesperado para que a força pública interrompesse os disparos, já que a vida de todos corria sério risco. Porém, suas súplicas não foram atendidas, mantendo-se a postura inflexível do governo. Às 2 da tarde, um veículo blindado rompeu a porta principal do palácio, enquanto 2 helicópteros pousavam no telhado e deixavam um grupo do Comando Especial da Polícia, que conseguiu entrar no edifício. A invasão pela entrada principal obrigou os integrantes do movimento e os reféns a subirem para os andares superiores. Cerca de 1 hora depois, Bittencourt se reuniu com ex-presidentes, candidatos e parlamentares, buscando conselhos sobre como agir. A maioria recomendou negociar, em vez de tentar recuperar o prédio à força. No 4º andar, por volta das 4h15 da tarde, teve início um incêndio cuja origem permanece sem explicação até hoje. As chamas forçaram os integrantes do grupo e os magistrados a descer para o 3º andar. Com o passar do tempo, o fogo se espalhou, enquanto os insurgentes mantinham sob controle as pessoas que tentavam escapar, levando-as para os banheiros do 2º e depois do 3º piso. Por causa disso, cerca de 60 pessoas permaneceram presas ali durante toda a noite. Por volta das 10 da noite, uma nova detonação foi registrada no 4º pavimento.
Aqueles que estavam confinados clamavam pela interrupção das hostilidades e pela presença imediata da Cruz Vermelha para prestar socorro aos feridos. Enquanto isso, as equipes de bombeiros tentavam conter as labaredas que consumiam a estrutura, mas a intensidade do fogo neutralizava qualquer esforço externo. No interior, tanto os membros da organização quanto os magistrados buscavam combater o incêndio com equipamentos de emergência, mas as tentativas foram em vão. Ao mesmo tempo, forças de segurança e o grupo armado travavam confrontos intensos. Na tentativa de retomar o palácio, a ação policial e militar parecia ter como objetivo principal neutralizar os integrantes do movimento que estavam entrincheirados. Relatos posteriores afirmaram que não havia uma estratégia clara para proteger magistrados e funcionários feitos reféns. Algumas testemunhas chegaram a dizer que ouviram ordens para disparar contra qualquer pessoa que se movesse. Por esse motivo, muitos passaram a duvidar que o incêndio tenha sido iniciado pelo grupo insurgente. Rumores cada vez mais fortes apontavam que agentes teriam entrado no prédio carregando recipientes com combustível e materiais inflamáveis. Naquela noite, a condução militar foi vista como desastrosa e marcada pela falta de preparo. Em vez de priorizar as mais de 200 pessoas inocentes presas no fogo cruzado, a ofensiva se concentrou em atacar os insurgentes com todos os meios disponíveis. Os acontecimentos chegaram ao fim após 28 horas. O balanço final apontou cerca de 101 mortos, entre eles 5 magistrados, além de 11 pessoas cujo paradeiro permanece desconhecido. Quando a retomada pelas forças de segurança terminou, jornalistas registraram o estado em que o palácio havia ficado, enquanto soldados e policiais retiravam dezenas de corpos que foram levados para um destino não informado, sem a participação da medicina legal, que deveria ter conduzido o procedimento oficial. Devido ao incêndio, muitos corpos ficaram tão carbonizados que se tornaram impossíveis de identificar. A tomada e a retoma foram classificadas como uma verdadeira tragédia pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Investigações conduzidas pela Procuradoria-Geral também concluíram que diversas pessoas desapareceram em meio à operação militar. Ex-policiais da época relataram que alguns funcionários retirados vivos do palácio foram levados à Casa do Florero, nas proximidades, antes de serem transferidos para o Cantão Norte, onde teriam sido submetidos a interrogatórios intensos e torturas, sendo mortos em seguida. Esses indivíduos teriam sido enterrados posteriormente em valas comuns ao sul da cidade. Quando esses fatos vieram à tona, responsabilizaram agentes individuais, negando que ordens superiores tivessem sido emitidas. Ainda assim, inúmeros questionamentos permaneceram sem resposta. Entre eles, por que as Forças Armadas chegaram tão rápido ao local quando a tomada começou? Por que a guarda militar do palácio foi retirada apenas 5 dias antes e substituída por seguranças privados? Por que houve uso de força letal sem distinguir insurgentes de reféns? Por que um juiz militar ordenou que a medicina legal entregasse corpos não identificados à polícia, que depois apareceram enterrados em valas comuns? E por qual motivo alguns cadáveres encontrados em escritórios e no pátio central estavam lavados no momento do levantamento? Essas situações alimentaram suspeitas de que houve tentativas de encobrimento para evitar responsabilização pelo manejo da operação. Também se descobriu que o governo da época não considerou ordenar um cessar-fogo, mesmo diante de uma ofensiva militar muito superior ao armamento do grupo insurgente. As tropas contavam com tanques, lança-foguetes, explosivos de alto impacto e armamento pesado, usados intensamente durante a retoma, sob o argumento de neutralizar a força insurgente. Em 2005, foi criada a Comissão da Verdade. Quando o caso da tomada do palácio foi analisado, a comissão concluiu que o presidente da época, Belisário Bittencourt, atuou como um mero espectador da crise. Não conseguiu intervir de forma efetiva durante a retoma do edifício e permaneceu inerte, mesmo sabendo que a força pública estava violando direitos humanos de maneira evidente. Embora tenha feito um pronunciamento nacional ao fim da operação assumindo responsabilidade, as investigações apontaram que grande parte do que aconteceu foi resultado de falhas graves de gestão e omissões ao longo do processo. A comissão também destacou que o Exército utilizou força desproporcional
e não priorizou a segurança dos reféns. Entre as dúvidas investigadas está a origem do incêndio que devastou o palácio. Uma das hipóteses sugere que o fogo pode ter começado após o impacto de um projétil disparado pelo próprio exército. Mas, como mencionado anteriormente, nada foi definitivamente esclarecido. O incêndio consumiu boa parte do edifício e se tornou um dos pontos mais obscuros daquele episódio de 6 de novembro de 1985. Mesmo após a desmobilização do M-19, a violência no país continuou crescendo, alimentada por outros grupos insurgentes, pelo avanço do paramilitarismo e pela força dos cartéis. Até hoje, muitas famílias seguem procurando parentes desaparecidos durante a tomada, sem receber informações conclusivas do Estado. A tragédia do Palácio da Justiça foi o ápice de uma era de confrontos, mas nos bastidores, o poder que financiava o caos tinha um rosto muito mais implacável. Enquanto o país olhava para as chamas em Bogotá, um homem consolidava um império militar sem precedentes no interior da Colômbia. Ele não era apenas um sócio, ele era o braço armado e a mente estratégica por trás da expansão do exército do cartel de Medellín. Um homem que trocou a humildade do campo por uma fortuna incalculável e uma coleção de cavalos de raça, tornando-se mais temido que o próprio Escobar. Estou falando de José Gonzalo Rodríguez Gacha, o temível El Mexicano. Se você quer entender como ele construiu seu exército particular e por que sua queda foi tão dramática quanto sua ascensão, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Até a próxima.